Olá, graça e paz, meus amigos. Bendito seja o Senhor Jesus. Bom dia. Mais uma vez nós estamos juntos, glorificando a Deus, exaltando o nosso Deus. E hoje, mais uma vez, nossa EBD online. Eu espero que você aprenda nessa manhã e tenha um crescimento na graça, no conhecimento. E eu já peço o seguinte: faça aí já o seu compartilhamento, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos seus grupos de WhatsApp, copie o link e joga para o grupo de WhatsApp. Copie também em sua página de Facebook. Faça isso porque você estará sendo um instrumento nas mãos do Senhor para oferecer uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, um chamamento, né, à responsabilidade na obra cristã. E hoje eu estou aqui, especialmente hoje, com o meu querido Pingo, quer dizer, perdão, gente, não é Pingo, é o presbítero Sandro Lane. Explica aí por que Pingo, Sandro. A paz de Cristo, igreja, tudo bem? Pô, o pastor revelou o segredo, tá vendo? Ih, rapaz, Puxa verdade. vida. Te entreguei, cara. Mas não tem problema não, as crianças acho que não conseguiram captar a mensagem não, então não tem problema. O Então encanto é pra eles. Não vou fazer muito comentário, não. Não vamos não. Mas a paz de Cristo, igreja, me sinto muito honrado, pastor, por poder estar aqui. Me sinto honrado, irmãos, por poder estar compartilhando desse momento com vocês aqui, né? O tema hoje é um tema bastante interessante, né? A gente já até conversou um pouquinho aqui. Mas o que é importante nisso tudo é a gente estar sempre reconhecendo que Deus está no controle das nossas vidas, pastor. Mediante a tantas dificuldades que a gente está vivendo, né? Eu costumo sempre pensar que mais do que tudo isso, é Deus na nossa vida, é Deus dentro do nosso coração, é Deus cuidando da gente, é Deus nos ensinando, é Deus mostrando quem Ele é através das coisas que nos cercam, né? Então, vamos aprender hoje, conforme o pastor falou aí, vocês comentem aí, questionem, vamos fazer, embora online, mas vamos fazer um EBD conforme a gente sempre fazia aqui, né, pastor? Com muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Então pergunte bastante, fale bastante, porque eu estou olhando aqui e eu vou tentar fazer essa interação aqui. Amém? Vamos lá. Então, gente, é isso como o presbítero Sandro falou. Faça suas perguntas, suas interações, questionamentos, e às vezes você pode falar e escrever uma frase aí no chat, e o presbítero Sandro vai ler aqui, e isso vai ajudar a gente a caminhar aqui. Então a sua interação é bastante importante. E de tudo que o Sandro falou aí, fica isso como uma mensagem, né? Melhor de tudo isso é que Deus está conosco. Essa é a frase de John Wesley, né? John Wesley, no seu momento final, no seu leito já, muito doente, no término de sua vida, ele faz a sua declaração: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E é interessante porque não é melhor de tudo que Deus está conosco contra os outros, mas Deus está conosco com presença. É o que você falou, Deus presente no nosso coração. Então, gente, olha só, hoje nós, dando continuidade aí na nossa EBD, nós vamos conversar um pouquinho sobre mordomia cristã. Eu não sei se vocês lembram, Sandro, que nós fizemos uma sequência dentro daquela palavrinha da Ordo Salutis da salvação, né? Então, a Ordo Salutis da salvação é o caminho da salvação, é a salvação processual, como a salvação se processa, como ela vai caminhando para um ápice. Então, a nossa conversa iniciou dizendo que a necessidade da salvação se deu pela queda dos seres humanos. Então, entendemos isso como o pecado original. Então, a ordem da salvação se deu pelo pecado original, a graça que nos é preveniente, o arrependimento de pecado, a fé, a justificação, a regeneração, a santificação, que é o processo que nós estamos, e a santificação final, chamada glorificação final. Mas, vamos fazer aqui um parênteses breve,
no aspecto da santificação. Porque, como eu disse, dentro desse caminho, se você perguntar em qual dos estágios nós estamos, aqueles, obviamente, que têm a Jesus Cristo no coração, eu responderia que nós estamos no estágio da santificação. Então, estamos no processo da santificação. Mas como exercer esse momento? O que a gente faz? Como que vivemos a santificação? É óbvio que a santificação, ela é uma obra da graça pelo Espírito Santo no nosso coração. Isso não tem dúvida. Mas o que a gente faz no meio disso tudo? Será que a gente fica passivo, a gente fica só parado e deixa o Espírito Santo de Deus mexer com a gente? Obviamente que não. E uma das ações que podemos fazer é exatamente aquilo que chamamos de mordomia cristã, que estávamos conversando antes de iniciar, a ideia da mordomia cristã como serviço, não como mordomia, porque a gente tem uma ideia, isso, uma ideia popular, pode entender. É uma ideia, um conceito, né? Isso, o conceito assim de mordomia é ficar sem fazer nada o dia inteiro, né? Isso. Né? A gente, quando eu posso chegar na tua casa, te encontrar lá no bem bom, né? Você, sua família, eu vou chegar e vou falar, aí tá numa mordomia tremenda aí, né? Pois é, né? Esse é um conceito equivocado. Embora seja popular e já caiu no gosto popular, não precisa querer consertar isso, mas é um conceito equivocado, porque mordomia, na verdade, é serviço, é você se colocar como o mordomo de Deus. Mordomo lembra de responsável por uma determinada, por exemplo, eu sou o mordomo da sua casa, então eu sou responsável por cuidar da sua casa. Isso. Eu sou responsável pelas coisas funcionarem na sua casa. Exato. E isso você me deu. Você falou assim, olha, você vai ser o meu mordomo, você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar daquilo que eu entreguei nas tuas mãos para você fazer. Então, transferindo essa ideia para a ideia cristã do Deus que é soberano, então Deus foi quem deu a casa dele para que nós tomássemos conta. Então, a criação é, entre aspas, uma casa de Deus. Né? A criação, ela é... E quando nós falamos criação, estamos falando do universo, do cosmos, de tudo que existe, tudo criado, todas as coisas. Não é somente a natureza, como os animais, as florestas, os rios e os mares. Não, é tudo, inclusive o próprio ser humano. Então, o próprio ser humano inserido dentro dessa criação. Então, nós somos mordomos de Deus aqui na Terra. Então, isso amplia o conceito do que é ser um cristão. Certo? Porque um cristão deixa de ser visto apenas como aquele sujeito que vai à igreja e que vai aos cultos e que deseja estar com Deus no céu ou deseja fugir do inferno. Não. Faz do cristão um sujeito ativo, um sujeito participativo. Ele é colaborador de Deus aqui na terra. Então, o cristão, o ser humano restaurado, e aí a gente entende o ser humano restaurado como o cristão, então, esse sujeito, ele é cooperador de Deus aqui na terra. Ele é co-participante da conservação da criação. Então, amplia, tira aquele conceito de preguiça, de uma preguiça mental, né? De uma preguiça espiritual. Porque muitos têm preguiça de inserir, ser sal e luz no mundo mesmo, porque ele entende equivocadamente que ele não precisa ser, ele não precisa. Para que eu vou me envolver com, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico.
se tem uma necessidade de colocar um quebra-mola na sua rua. Então vem uma pessoa qualquer e passa um abaixo-assinado e chega perto de você e fala lá, ô Sandro, a gente está querendo fazer um quebra-mola aqui porque os carros passam em alta velocidade, e aí você, como crente, fala, não me meto nessas coisas, não, isso é problema de vocês e tal, né? Eu estou dando um exemplo muito básico, mas existe isso. Não, com certeza, e é engraçado, pastor, porque, assim, nós fomos criados seres humanos, como ser humano, e a gente não quer viver essa humanidade. Exato. A gente acha que a gente não é humano, a gente acha que a gente é um ser, até mesmo espiritual. A gente quer ser algo diferente daquilo que Deus sonhou para nós. Exato. O ser humano quer ser diferente, ele não quer ser o homem, e com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas foi esse ser que Deus criou e amou. Foi esse ser que Deus criou e se entregou, foi eu, foi você, fomos nós. Foi esse ser que Deus amou e a gente quer ser diferente, né, Eli? Interessante isso que você toca. Nós, Sandro, estamos constantemente querendo fugir da nossa humanidade e estamos querendo sempre ser Deus. Porque a gente tem uma ideia de que ser Deus é a melhor coisa, porque todo mundo vai ficar ao meu serviço e eu não vou fazer nada. Mas esse é um conceito completamente errado do que é a pessoa divina e um conceito obviamente errado da nossa pessoa, porque queremos fugir da nossa humanidade o tempo todo, não aceitamos a nossa humanidade como servo, submisso a Deus. E a melhor coisa para o ser humano, a única forma dele ser plenamente feliz é ele entendendo essa submissão ao Criador, ao Eterno. É a melhor coisa, porque se ele compreender a sua submissão a Deus e obedecendo aos princípios e aquilo que Deus nos orienta, aí sim viveremos uma verdadeira vida. É como Jesus Cristo diz, se o Filho, pois, vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só em Deus alcançamos a nossa liberdade total, né? E tem aqui aquela, o senhor, a gente aqui um pouco antes, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. Aquela passagem lá de Gênesis, né? Onde Deus entrega ao homem a questão da mordomia. Queria até que depois que o senhor comentasse, né? Porque tem uma tradução ali que, conforme você tinha me explicado, sim, tem não um equívoco, né? Mas uma diferença naquilo que está escrito ali, né? Então, assim, eu vou ler e depois eu gostaria que o senhor até comentasse. Isso. Até porque para poder falar que a gente está falando de mordomia, né? De mordomo, né? E diz assim, ó, e Deus criou o homem, né? À sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Né? Isso. Olha, Sandra, esse texto, ele é o texto básico da nossa lição de hoje. Oh, maravilha. Olha só, gente. Maurão, ó Maurão. Agora, veja só, que mordomia. Obrigado, Mauro. Peraí, Mauro. Diácono Mauro, espere só um minutinho. Olha só, gente, que mordomia. Mas pense bem comigo, qual é a mordomia? Minha, que eu estou recebendo o cafezinho? Ou ele que exerceu o amor de Deus sobre as nossas vidas? Pode? A paz do Senhor, igreja. A alegria, eu acho que maior é de quem pode ser o mordomo, né? Quem pode estar entregando algo a alguém, que pode estar proporcionando um pouquinho de felicidade, um pouquinho de refrigério. Tá? E eu estava agora há pouco preparando esse cafezinho para nós todos, não só para o pastor, para o Sandro, nosso presbítero, lá embaixo, e fiquei imaginando
Que felicidade vai ser a minha, que como mordomo da casa de Deus, poder estar servindo todos os irmãos na próxima Santa Ceia, que podemos estar todos juntos e partilhando. Não, ou seja, não só do cafezinho, mas assim, o pão da vida e o sangue de Cristo, que nos salvou. É isso, igreja. É muito bom ser mordomo na casa do Senhor. Tá? Vamos continuar nossa EBD aí, gente. Então, gente, você podia pensar aqui que foi combinado essa entrada do Mauro, mas não foi combinado não, certo, o presbítero Sandro? Nosso diácono Mauro não foi combinado não. Ele entrou e a gente estava falando exatamente do conceito de mordomia, ou seja, o que é mordomia? Minha? Não, a mordomia é dele. E pois ele se tornou aqui o mordomo, ou seja, a pessoa que nos serviu e nos abençoou aqui com um cafezinho. Vou falar, pastor, bem serviu, porque o café tá bom, hein? Tá ótimo. Olha, tá ótimo. Se vocês estivessem aqui, o café tá bom. Gente, isso é para você. Você que tá em casa, né, cara? Então pega a sua xícara aí. Tá vestindo ainda com o seu pijaminha? Não, né? Já é 10 horas, já tirou, já fez a feira. Mas olha só, tá rolando aí... tá. O Gustavo tá preparando ali. Mas você já pode fazer as suas perguntas, tá bom? Se você desejar. Voltando, Sandro, a leitura do texto. Você lê o texto, eu não me recordo aqui qual o versículo que fala domine. Qual o versículo? O microfone. Perdoe, gente, tô me acostumando. É o 28, né? E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicar, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso, 28. Exatamente. Esse texto, embora o contexto todo que você leu é perfeito para explicar a questão da mordomia, até porque Deus chama o homem e convida ele e entrega uma responsabilidade a ele, ao ser humano. Então, olha só, gente, o ser humano, como propósito de existência, porque o ser humano tem um propósito de existência. Você que está aí em casa, você que está nos assistindo agora, você não é fruto do acaso. Você não é assim alguma coisa que aconteceu de forma aleatória. Não, você tem um propósito na sua existência. E o que te define como existência de ser humano, e é aquilo que a gente está falando, que tantos querem fugir dessa humanidade, o que te define como ser humano na plenitude da sua vida é ser mordomo de Deus. É participar junto com Ele de toda essa beleza que é a criação. Então, você aí, que está em casa, que está me ouvindo nesse momento, você, como eu disse, não é um fruto de um acaso, não é alguma coisa que aconteceu assim, sem ninguém esperar, e também não é simplesmente o projeto que já é belo, o projeto dos seus pais quando decidiu gerar você. É muito belo isso. Até mesmo esse projeto que os pais tiveram em te gerar faz parte desta mordomia, porque esta é uma da orientação e da ordem de Deus, multiplicai-vos. Então, tudo isso, toda a existência humana, ela bem compreendida, ela deve estar linkada a essa ideia de ser um mordomo de Deus aqui na Terra. E não somente na Terra, mas no universo. Eu não sei se você assiste documentários sobre o universo, eu gosto muito. Já assistiu, né, Sandra? Aqueles documentários de estrelas nascendo. Encanta, né, Eli? Encanta. Até emociona. Emociona. Porque você olha e vê o cuidado de Deus em cada uma das coisas, né? E aí você até lembra daquela passagem lá de Isaías que diz assim: Deus põe em fileiros astros e chama cada um deles pelo nome, para mostrar a grandiosidade de Deus, né? E olha realmente só, é linda. Então, é como você falou, emociona. E se você pensar que você é mordomo disso tudo, olha, e entenda, por favor, não entenda mordomia como domínio. Embora a palavra que você leu, versículo, 28, você pode ler novamente, pessoal? Sim.
e Deus os abençoou, né? Depois de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, né? Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então, essa última parte do versículo, quando começa a falar sujeitai e dominai, não pode ser entendida como sujeitai como submissão. Ou, melhor dizendo, submissão não é a palavra certa, subjugar. Porque sujeitar, às vezes, dá a ideia de que você está subjugando o outro, né? Então, o que é subjugar? É você pôr o outro preso aos teus desejos e benesses. É como a Bíblia usa muito essa palavra subjugar quando um exército inimigo invade outro país. Então diz assim, o rei subjugou o outro. Então ele colocou o outro país preso, escravizado aos interesses dele. Então, essa ideia de dominai, que é uma tradução antiga, e você sabe que a língua é dinâmica, né? Então ela vai modificando. Hoje entendemos que dominar está numa ideia de subjugar. Mas não é isso que o texto quer dizer. Dominar é na ideia da mordomia, do controle, do governo, de você compreender, você se apropriar, entender como funciona aquilo, né? Então você domina. Eu posso até trocar um pouco. Você é de elétrica, engenharia elétrica, então existe serviços e desenvolvimentos na parte da elétrica que você domina. Mas você não subjuga a energia. Aliás, ela não tem como ser subjugada. Ela tem como ser controlada. Mas ela é selvagem o tempo todo. Mas você domina aquela tecnologia para controlar ela. E para fazer com que ela sirva a um propósito. Porque se deixá-la solta, ela vai fazer um estrago. Então, essa ideia de domínio é nessa ideia do conhecimento, você entender como funciona a coisa. Então, se você domina essa área tecnológica, é até de interesse estratégico do país, né? Então, muitas vezes a gente ouve reportagens falando assim, o Brasil dominou essa tecnologia. Não é que ele subjugou a tecnologia, mas é que ele se apropriou dela. Então ele tem condição de fazer mais. Ele sabe cuidar melhor. Ele sabe cuidar melhor daquele elemento. Isso, né? Ele sabe dar uma orientação melhor, um propósito melhor. Isso. Né? Ter uma eficiência melhor, né? Então agora, o domínio. Vamos entender domínio com esse tipo de tradução e leia o versículo novamente, pelo menos a parte final. Então, diz assim, dominai sobre os... frutificai e multiplicai, enchei toda a terra, sujeitai-a e dominai. Então, cuidai. De forma mais eficiente, cuidai dela de uma forma melhor. Isso. Isso não tira, se você compreender isso não tira, não exclui da vida do cristão a ciência. Não, de forma alguma. Isso, porque durante um tempo, não tem que fazer essa denúncia, né? Parecia que a fé e ciência estavam completamente separados, porque fé é uma coisa e ciência é outra, e a ciência contradiz a fé. Não, pelo contrário, uma casa, não é? Então, a ciência é uma forma de domínio. Porque se você pega um determinado elemento, você consegue entender qual é a propriedade dele, então você domina aquele elemento, mas você não está querendo dizer que você está subjugando aquele elemento. Então aí a palavra é dominai, sujeitai, também outro termo muito mal compreendido, né? Sujeitai no sentido de, mais uma vez usando o termo, subjugar a natureza. O que não é uma verdade para nós. Sujeitar está dentro desse aspecto da mordomia cristã
que estamos aqui na Terra. Então, resumindo isso, para a gente comentar algum aspecto aqui mais para frente de nossa lição. Resumindo, e até ver se a gente já tem alguma interação aí. Então, veja, resumindo isso, você foi criado com um propósito divino para ser mordomo da criação. E ser mordomo significa se apropriar, dominar, nesse bom sentido, sujeitar, nesse bom sentido, se apropriar e ser mordomo de toda a criação. E lembrando que a criação, quando eu falo, eu estou falando todo o aspecto dela. Todo. Inclusive a sua própria família, criação de filhos, trabalho, estudo, natureza, céus, universo, enfim, ciência, tecnologia. O presbítero André colocou assim, ser mordomo é ser também proativo. Olha que palavra bacana, né? Proativo. Ou seja, você não esperar, você simplesmente fazer, né, Eli? Então, ser mordomo é ser também proativo quanto ao chamado? É uma pergunta que ele está fazendo, né? Não esperamos ter comandos para fazer. Exemplo foi o Mauro, né? Então o Mauro está até sendo citado aqui, né? Então ele foi lá, fez o café para a gente e trouxe o cafezinho aqui para a gente, né? Então ele não esperou a gente pedir e falar assim, Maurão, faz um café para a gente lá embaixo e depois... Não, ele foi proativo em fazer, ele foi proativo em estar aqui, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui e a gente não combinou nada do Mauro estar aqui hoje, né? Até combinamos com o Luciano, com o Valteno, mas o Mauro não. O Mauro foi proativo. Ele entendeu que ele poderia estar aqui ajudando, contribuindo com a gente, então ele foi proativo nesse sentido e está aqui. Então, eu acho que sim, né? Acho que é ser proativo, né, pastor? Perfeito. E essa, aliás, eu vou até aproveitar essa e dizer, aqui é um convite, né, para você ser mais proativo na tua vida. Em todos os aspectos. Não é somente no aspecto profissional ou cristão, mas em todos. Lembrem-se da integralidade cristã. Seja proativo. Se livre. Ou, se você não está conseguindo, peça a Deus para tirar o comodismo. Tire isso, elimine o comodismo da sua vida. Eu vou dar aqui um exemplo básico. A ideia toda da EBD online, só isso aqui, fora o culto de ontem, fora a live de domingo e tudo. Olha a proatividade que está tendo a primeira igreja metodista wesleyana de Jardim Primavera. Isso é um aspecto da mordomia cristã. Pense bem. Olha, eu sei que a gente não está com um cenário ainda apropriado, não está... Mas, gente, para quem saiu do zero, a gente não sabia nem transmitir, a gente partiu da sala lá de casa. Da sala lá de casa, a gente já tem um cenáriozinho aqui, tem uma cruz aqui maravilhosa, tem uma mesa, tem um cafezinho sendo servido, tem um bate-papo. A transmissão mesmo, né? A gente está evoluindo nisso. Evoluindo. Né? A proatividade das pessoas que estão trabalhando, do Gustavão, nos seus horários de Isso. folga lá, olhando um pouquinho como é que funciona o programa, idealizando coisas novas, né? Isso é uma certa proatividade, né? E, Sandro, e como necessitamos de proatividade no momento de crise em que estamos vivendo? Sabe, eu linkaria a proatividade com criatividade. Irmãos, sejam criativos. Eu sei que o momento não está fácil, Sandro. Está muito difícil. Nem precisa tocar. Gente, essa semana nós fomos abalados por tantas notícias ruins. E nem quero fazer a citação aqui, no final estaremos orando, mas de perdas que tivemos. Mas eu não posso deixar de proclamar aqui o reino de Deus chegando na tua casa, convidando a você a ser criativo. Pense com criatividade o que você pode fazer. Mais uma vez, tomando o exemplo aqui, o cenário aqui foi uma criatividade. Simples, gente, simples, coisa simples. Para mim, eu estou achando lindo.
Alguém pode achar assim, não ficou tão legal. Bom, perante a outras igrejas aí que têm recursos muito melhores do que o nosso, ótimo, bendito seja o Senhor por elas. Mas dentro das nossas limitações, a criatividade surgiu. Então, seja criativo na tua casa. Você pode colocar uma plantinha melhor e que não custa nada. Vai lá, cria aquela plantinha, não, cria no sentido de cuidar, né? Pega uma mudinha, enfeite a tua casa. Olha, nesse momento de pandemia, é muito importante você abrir a tua casa, deixar esse sol gostoso desta manhã, iluminar a tua casa e você ser criativo. Pense bem, proativo. Tua vida não termina com a pandemia. Tua vida não vai terminar por conta dessa pandemia. Ponha isso no teu coração. Nós sairemos dessa pandemia muito melhores, Sandro, muito melhores. Eu não tenho dúvida disso. A fé, ela vai ser revisitada para entender melhor o que é verdadeiramente uma fé. Então, vamos seguindo. Tem alguma interação aí para ser feita? Olha, gente, se vocês desejarem... Quanto não, mas, gente, fica à vontade aí, tá? É. Mande aí os seus questionamentos, faça as suas interações, porque é bastante importante para a gente aqui nesse momento, amém? Isso. Bom, então entendemos aqui o conceito, embora a gente esticou demais nessa introdução, mas a EBD está sendo muito livre mesmo para isso. Eu espero que tenha sido abençoador para a tua vida até aqui. Mas pense bem, na ideia de mordomia cristã, entendemos o conceito de que somos mordomos, mas eu preciso, mais uma vez, lembrar você o direito de Deus como o dono da criação. Então, Deus, como dono da criação, ele exerce o direito de soberania. E eu queria fazer uma leitura aqui da nossa revista, que diz assim: a palavra mordomo remonta aos termos hebraico e grego utilizados para retratar um ecônomo, cuja responsabilidade está relacionada à administração dos bens de uma casa a quem o dono confiou e a quem este deve prestar conta. Então, olha só, Sandro, a palavra mordomo, ela está ligada à ideia da palavra ecônomo, que dá origem à palavra economia. E o que é economia? A gente tem uma tendência de achar que economia é só dinheiro, né? Não é? Mas economia vai muito mais além. Com certeza, né? Vai muito mais além. Economia de tudo, né? Economia do seu jeito de viver, né? Você saber viver, né? Você saber cuidar das coisas, né? Cuidar. A economia vem do cuidar, né? E não está só na questão financeira, mas em toda a vida, né? Em toda a nossa vida. É assim, se você tiver, vou dar dois exemplos, né? Se você tiver uma bomba d'água na sua casa, e se você utiliza essa bomba d'água todos os dias, você tem que cuidar dessa bomba, fazendo as manutenções que às vezes acontecem aqui e ali, tem que estar cuidando dela. Então você é um ecônomo, ou seja, você está trabalhando a ideia de economia na bomba. Mas você pode colocar isso também para uma ideia da criação, não uma máquina. Se você tem um cachorrinho, então você pode trabalhar a ideia da economia no trato seu para com o cachorrinho. E tantas outras aplicações que essa ideia de economia pode nos levar. A eco quer dizer casa. E nomia é cuidado da casa. Então por isso a ecologia, que é o estudo da casa, do cuidado. Isso vem do termo grego, né? Então a economia é o cuidado que você tem, é a mordomia que você exerce. Eu pesquisei aqui, tá? Administrador ou governante de uma residência.
o termo ecônomo, né? Ou de uma instituição privada ou pública, mordomo. Mordomo. Então, eu vou ler novamente, que aí vai encaixar perfeitamente com a definição que você leu. A palavra mordomo remonta aos termos hebraico e grego utilizados para retratar um ecônomo, cuja responsabilidade está relacionada à administração dos bens de uma casa a quem o dono o confiou e a quem deve prestar contas. Seguindo, nosso Pai Celestial nos deu a vida e as demais coisas, bem como nos estabeleceu como colaboradores no cuidado da criação. Deus te deu a vida. Ele concedeu a você essa vida. E esta vida, ela tem um propósito em sua existência. Em nome de Jesus Cristo, seja feliz com esta palavra. Eu quero dizer aqui, seja feliz. Foi Deus quem te deu a vida para você ser um ecônomo, um mordomo de tudo que Deus lhe presenteou. Se você nessa manhã tem condição de olhar esse sol belo e lindo que está fazendo nessa manhã, Deus lhe deu esse sol. Eu não sei você, mas hoje pela manhã eu fui tomar café na varanda de minha casa e aí bate o solzinho e está aquele friozinho dentro de casa, mas aquele solzinho é relaxante, né? Dá aquela relaxada gostosa e faz bem para a saúde, porque tem vitamina D e vitamina D ativa o sistema imunológico, não é? Então vai melhorando a sua condição imunológica e você enfrenta melhor o vírus Covid-19. Então, Deus te deu o sol e você pode desfrutar disso. Então, você tem um propósito de ser o ecônomo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, alegre o teu coração. Sabe? Deixa isso entrar como beleza para a tua vida, porque você tem tanta coisa para fazer. Não permita que essas notícias ruins, essa maldade que algumas mídias têm feito, trazendo a você somente notícias ruins, mas receba nessa manhã notícias boas, que você é um ecônomo de Deus aqui na terra. Você, mamãe, quando cuida do seu filhinho ou da sua filhinha, você é um ecônomo. Você tratando e cuidando do seu filhinho, da sua filhinha, você é um ecônomo. Você, papai, você que tem a responsabilidade de manter a estrutura familiar como um baluarte. Você é um ecônomo da tua casa. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estava com vontade de falar isso, me perdoe se eu estou falando demais aqui, mas eu estava com vontade de falar isso. Declaradamente, nós somos cristãos conservadores. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando eu falo aqui, você, mamãe, você é ecônoma ou ecônoma, quando trata do seu filhinho, e depois eu citei, você, papai, é ecônomo, quando você é um baluarte da sua casa, pode alguns progressistas virem, esse conceito de família é um conceito antigo. Compreende o que eu quero dizer? Com certeza, pastor. Então eu quero fazer uma declaração. Nós somos cristãos conservadores e somos construtores da prosperidade. Com isso, nós prosperamos com isso. A Lucimar até colocou assim, temos que ser mordomos influenciadores. Olha aí, como é uma posição de cristã conservadora que prospera? Ser influenciadores. E quantas aplicações você pode colocar esse termo influenciador? Porque você pode influenciar as pessoas politicamente aí eu estou dizendo partidariamente mesmo, mas você pode também influenciar as pessoas eticamente,
moralmente e, obviamente, tantas mentes, né? Mas, obviamente, você pode influenciar as pessoas com a mensagem evangélica, que é a mensagem cristã. Então, amplie o seu conceito de cristão. Não seja tímido. Ser um cristão é muita coisa. Não seja tímido. Ser um cristão é você progredir, você crescer, você ser um econômico, você ser um mordomo, você ser um pai, um profissional, uma mãe, uma profissional, alguém que cresce com inteligência, com sabedoria, porque você é um econômico do Senhor. Olha quanta coisa bela. Mas para ser o econômico, e todo esse conceito não pode ser, se não compreender como, antes de tudo, o que é ser um econômico e a posição de ser submisso àquele que é dono. Nós não somos dono. E quanta gente está achando que é dono do mundo aí, né, Sandro? É verdade, pastor. Aqui eu tô tentando fazer uma interação aqui, Taini. Aqui, a Luciana colocou uma coisa que eu acho também muito bacana. Ser mordomo em um mundo onde o serviço não é valorizado, servir ao Senhor é um privilégio. Mas eu queria ficar só com a primeira parte. Às vezes nós podemos não ser valorizados com a nossa ideia cristã, com a nossa ideia de vida. Mas quando a gente tem Cristo no nosso coração, essa satisfação ela é plena, né? Então, quando a gente faz um convite a um amigo, ou quando a gente tenta influenciar de alguma forma as pessoas a respeito da mordomia, né? No sentido de servir, no sentido de cuidar, às vezes a gente não é valorizado. É verdade. Às vezes a gente é tido até como antiquado, né? Não é assim que funciona. O mundo está diferente, o mundo não é mais assim do jeito que você está pensando, né? Mas, Luciana, realmente é um privilégio servir ao Senhor. É verdade. Porque o Senhor coloca na nossa mente e no nosso coração, né? E aí a gente começa a entender os nossos antepassados, os nossos pais da fé, né? A sua vida, né? Então, realmente pode não ser valorizado, mas tenho certeza que o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele nos dá esse prazer e essa recompensa, vamos dizer assim. E nesse sentido, Sandro, também a Luciana tem toda a razão que nesse mundo não valoriza o serviço, é verdade, não valoriza. Quem serve é tido como submisso, subjugado, é tido como fraco, é tido como derrotado, é tido como um bobo, alguém que não tem relevância. Mas eu sou otimista em dizer que esse é um conceito que o mundo diz. Mas nós não vivemos segundo o conceito desse mundo, vivemos segundo o conceito de Deus. E eu sou otimista em dizer que nós estamos vivendo um momento causado por essa pandemia, em que os cristãos precisam se posicionar e demonstrar o serviço, o valor do serviço, e serem respeitados por esse serviço. Não ser respeitado pela violência, pela vamos dizer, altivez, ou pela força, ou certamente não é por força nem violência, mas é respeitado pela sua força do seu serviço, a força do seu amor, a força daquilo que somos. Eu sou otimista, Sandro, eu sou otimista em dizer que nós estamos crescendo maravilhosamente nesse sentido de serviço. Nós temos mais perguntas no chat lá em cima, Sandro. Se você procurar aí, você vai conseguir achar. Tem, assim, o Fred faz uma colocação assim, de John Wesley, né? Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, com todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. John Wesley, né? Olha, maravilhoso, Fred, maravilhoso a sua lembrança aí, ou maravilhosa a sua lembrança desta frase de Wesley.
Porque o Wesley compreendeu perfeitamente o que é o sentido da mordomia. Vocês, eu obviamente não estou querendo canonizar o Wesley, Santo Wesley. Claro. Não somos católicos, obviamente. Eu acho que nem ele. Nem ele. Iria se canonizar, nem né? Ele. Mas tem uma coisa que é interessante para assim, um testemunho público desta frase de Wesley, que ele, ao final da sua vida, ele doou tudo que ele tinha. Wesley se tornou uma pessoa extremamente rica, porque ele escrevia muito, ele tinha revistas, então ele vendia livros, revistas, e ele se tornou muito rico por causa das suas publicações. Ele nunca recebeu dinheiro como clérigo, porque ele nunca foi um pastor titular. Mas ele se tornou rico por causa dos seus escritos e das suas publicações. Rico não no sentido de uma riqueza demasiada, milionário, mas ele assim, muito bem, certo? Muito bem. Só que ele doou tudo que ele tinha. Ele não ficou com um centavo. Ele fez todas as doações que ele podia. E conta-se a história, eu não posso saber aqui se isso é verdade, se isso é lenda, de que ele pediu para que crianças carregassem o seu caixão, crianças pobres carregassem o seu caixão. Exatamente para demonstrar isso. Então, essa frase, alguns até encurtam ela e diz que você deve ganhar tudo que você puder, economizar tudo que você puder e doar tudo que você puder. É uma síntese dessa frase aí. Como economia, Fred. Como economia. Vamos crescendo? Então, se tiver alguma outra interação, tem algo mais aí? O Gustavo está nos ajudando aqui. Parece que tem uma interação da Vânia lá no começo. Vânia e Amanda. Tá, uma interação. O Sandro vai procurar aí. Mas eu vou continuar lendo aqui. Assim, nossa EBD está bem gostosa, gente. E está bem simples, não teologicamente rebuscada, mas está bem simples o conceito da mordomia. Então, vou dizer aqui. Para entender o conceito de mordomia, também temos que entender o conceito de quem é dono. E quem é dono é Deus. Então, a palavra mordomo, ela deriva de um termo grego e hebraico, né? Economo no grego, e nos dá a ideia de administrador de alguma coisa que um dono lhe confiou. Nosso Pai Celestial nos deu a vida e as demais coisas, bens, e Ele nos estabeleceu como colaboradores no cuidado da criação. O conceito de paternidade divina destaca não somente o traço amoroso, misericordioso e provedor do Criador, mas também de autoridade. Gente, paternidade é um conceito amoroso, generoso, e ele diz aqui, é um traço misericordioso e provedor. Deus é Pai. Esse conceito de paternidade, Sandro, foi deturpado nos ambientes escolares, porque colocou a sociedade paternalista. Vocês já ouviram a palavra sociedade paternalista? Conceito patriarcal foi destruído nas escolas, porque a ideia patriarcal vem do patriarca, o pai, e veio e tirou esse conceito da palavra amoroso, misericordioso e provedor do patriarca para colocar um conceito de autoritário e autoritarismo do patriarca. Gente, isso é perverso. Tanto é que, para você ter uma ideia, o conceito de monarquia é um conceito autoritário hoje em dia. Quando, na verdade, a monarquia não é autoritária, não. A autoritária é eu não vou citar nome, não.
Mas autoritário é outro. Conceito de monarquia não é autoritário, não. Você quer ver um exemplo de monarquia belíssima? É a inglesa. Onde você viu a rainha Elizabeth agir de forma autoritária? Você não vê isso. Mas o conceito de autoritarismo vem lá da queda da Bastilha, na França, que sim, ali a ideia do absolutismo invadiu o conceito monárquico e que aquilo estava errado, o que aconteceu na França estava errado, então realmente a queda da Bastilha deveria acontecer como uma revolução para a queda de um sistema autoritário monárquico, ok, mas isso não deturpa todo o conceito da monarquia. Até porque, se você me perguntar, eu vou confessar aqui, para me definir politicamente, se você me perguntar o que você acha do sistema político brasileiro, eu confesso, eu votei naquele plebiscito na monarquia. Lembra daquele plebiscito que teve? Porque eu sou um cristão, uma cara. Escolha, né? Eu sou um cristão, eu tenho que ser monárquico, cara. Eu tenho um rei. Eu tenho um rei sobre minha vida. Eu sou monárquico. Compreende? Ah, mas eu aceito perfeitamente o sistema presidencialista brasileiro republicano. Claro, nenhum problema. É óbvio. Inclusive, para mim, rivaliza entre os dois melhores. Né? Mas compreende por que é que eu entendo que a monarquia é um conceito político, eticamente e moralmente aceito? Não porque, eu vou trabalhar para que um rei fique lá no bem bom. Isso foi implantado na nossa cabeça. Porque deu a ideia de que o rei é autoritário. Mas quem não gostaria de estar num reino do rei Davi? Quem não gostaria? Leia a história do rei Davi. Eu aconselho a vocês lerem um livro chamado Perfil de Três Reis. Ele está em PDF na internet. Perfil de Três Reis. Pastor, eu li. Que Você livro leu? bacana. Você leu? Emociona. Emociona. Porque você vê um rei que se preocupa, um rei que ele se preocupa em cuidar, um rei que se preocupa em atender o chamado dele. Ele não se preocupa em ser rei. Ser rei é uma consequência de tudo que aconteceu, mas aquele livro, olha, se você não leu esse livro, leia. O livro é sensacional. Se você não se emocionar, puxa vida, olha, é emocionante. E a gente pode até dar uma dica, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de ler livro porque ele é grossão e acha que a leitura vai ser densa. Não, ela é um estilo teatral, né? De cenas. Né? Então, dá até para fazer um filme ou um teatro maravilhoso daquele livro. Então, são cenas teatrais. Então, não é denso, não é pesado, é gostoso a leitura. Perfil de Três Reis. Busque aí na internet que você encontra ele em PDF de graça. E engraçado que você começa a ler, que é porque você não quer parar. Você quer ler o próximo capítulo. Você quer ler o próximo capítulo porque ele é empolgante, e emocionante. Tem hora que eu teve determinados momentos do livro que eu preferi ler sozinho, quietinho, porque aí eu poderia chorar, a Miriam não ia me ver, o Aleph não ia me ver chorando, né? Ninguém pode me ver chorando, não, né? Mas é um livro muito bacana, muito bacana. Bem então, citado, deixa pastor. eu terminar só esse conceito para a gente ver outra interação. Não sei se você conseguiu achar a Vânia aí. Eu achei o questionamento da Vânia aqui, dizendo assim, então devemos cuidar e entender que tudo, absolutamente tudo o que temos não é nosso e sim de Deus? Exato. Então essa fala dá para eu aqui harmonizar com o que eu queria dizer. Gente, na ideia de destruição do conceito patriarcal como um conceito misericordioso, provedor e amoroso, as pessoas elas se rebelaram contra qualquer tipo de autoridade. E, inclusive, a autoridade divina, a autoridade de Deus. E isto é o que chamamos de pecado, pecado original. O pecado original é uma rebeldia contra a autoridade. E aí, dizer que tudo, absolutamente tudo, é de Deus,
para alguns se torna pesaroso, Sandro. Porque ele vai falar, Deus não manda na minha vida, não. Deus não tem nada a ver com essa história, não. Já ouviu muito essa frase, né? Não, Deus não tem nada a ver com isso, não, cara. É um conceito errado, porque ele quer ser livre. E quando quando o ser humano tem a ideia de querer ser livre por ele mesmo, sem o agente, sem o ser que o criou, ele se torna perdido. E ele perde o sentido da sua existência. Porque o conceito existencial do ser humano só se dá na plenitude em Deus. Em Deus. Olha, você só resolverá toda a tua cabeça em Deus. Tenha isso na tua cabeça, na tua mente. É o que a Vânia disse. Absolutamente tudo pertence a Deus. E tudo pertencer a Deus, se você entender e internalizar esse conceito na tua mente, de que tudo pertence a Deus, então absolutamente você será verdadeiramente livre para desfrutar de tudo que Deus tem e de tudo que Deus nos oferece. Pois qual pai amoroso, provedor, não vai dizer para o filho, filho, isso tudo é teu. Lembre-se da parábola do filho pródigo? Vocês se lembram disso? De que os dois filhos erraram? Pois o filho mais novo, querendo desfrutar de tudo que o pai tinha, pede a herança. Para, dar no pé. E o outro, que ficou, não desfrutava de tudo aquilo que o pai tinha, mesmo estando em casa. Porque depois, no final, o pai vira para o filho e fala assim, mas pera, você está com inveja porque eu matei um bezerro e fiz um churrasco para o teu filho que voltou? Você sempre teve de tudo, cara. Sempre teve de tudo, nunca meteu a mão e não usou, porque você nunca se sentiu filho, sempre se sentiu um empregado. A Cláudia colocou assim, Sandro, estou tendo muitas experiências nesta quarentena com vários amigos não cristãos, pedindo orações, entre outras situações, de assuntos onde eu venho falando do amor de Deus em suas vidas. Estou prestando um serviço a Deus e ao próximo, né? O irmão não estava preocupado com outro irmão que estava lá perdido, que estava tendo dificuldade. Ele estava pensando em si. Ele não estava prestando um serviço. Não prestava não serviço. Cláudia, você está prestando um serviço. Né? Olha, como é importante. Olha, Cláudia, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. O serviço cristão é essa doação, é esse ato de se dar. Pois o serviço cristão é o exemplo e o modelo de Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes o auto-esvaziamento, antes se aniquilou, né, a si mesmo, se esvaziando dele mesmo, de toda a sua divindade, para ser servo. Ser servo. Eu não sei se esse é o texto de Filipenses, né? Não sei se você consegue achar ele aí. Busque ele aí. É Filipenses. Eu acho que é o capítulo 2 de Filipenses. Não teve por usurpação ser igual a Deus. E é isso, nesse serviço, Cláudia, que você está fazendo, você se torna mordomo de Deus, servo de Deus, diácono de Deus. Aliás, mais uma vez, deixa eu convocar você a fazer e prestar esse serviço que a Cláudia acabou de dizer. Irmãos, os psicólogos estão prestando um serviço extremamente cristão nesse momento. Pelo menos os psicólogos cristãos. E os que não são cristãos também prestam um serviço cristão sem saber que estão fazendo, mas estão fazendo, porque é o ato de cuidar. E eles estão cuidando. Mesmo não sendo cristão, o conceito cristão está embutido lá nos psicólogos. E você pode ser um psicólogo de Deus quando você se presta a esse serviço de cuidar do próximo,
colocando como menor do que o outro, ou se esvaziando de si mesmo e se dedicando ao serviço. O senhor citou aqui o Filipenses, né? Eu gostaria de ler, porque é rapidinho o texto, né? Até chegar nesse texto aí. Pode porque ler. O que antecede, ele é lindo demais. O ensinamento, ele é sensacional, dizendo assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, Paulo falando, né? Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha só, gente, que isso? Que revelação, Sandro. Que revelação. Esse texto é revelatório. E ele se torna revelatório, se torna revelação de novo aqui e agora, quando você leu. Porque fez absolutamente todo o sentido na interação da Cláudia. Quando a Cláudia coloca que ela, prestando esse serviço, ela se torna um mordomo, um servo de Deus, porque o texto nos diz: tende em vós o mesmo sentimento. E o texto nos diz no sentido do serviço do amor, do entranháveis afetos. É uma palavra engraçada, né? Entranháveis afetos, compaixão, misericórdia. Olha, gente, que revelação, que aula maravilhosa, que momento lindo. Revelação de Deus para as nossas vidas. E eu preciso dar continuidade aqui, porque a aula nunca acaba, né? Mas eu não sei quanto tempo de live nós temos. 1 hora? Já temos 1h05 de live e a gente já nós já temos que partir para o encerramento. Tem outras interações aí, Sandro? Eu peço perdão aos irmãos. Por quê? Porque, como o pastor disse, está tão bom compartilhar aqui, que eu fico olhando os comentários e aí eu vou ler alguma passagem bíblica, tentar interagir, e aí eu acabo perdendo. Então, eu vou tentar voltar aqui para poder ver alguns questionamentos, mas se eu não fizer, coloca de novo seu questionamento lá, por favor, tá? Isso. E conforme a gente está vendo aqui, a gente tá andando, tá conversando, tá discutindo muito e andando um pouco aí na lição. Então as afirmações eu vou procurar não colocar, porque é uma afirmação que você está fazendo, né? Então, se a gente conseguir encaixar ela no meio dos comentários do Eli, a gente faz. Senão fica como uma afirmação sua lá e a gente lê, a gente depois debate, a gente depois, quando tiver oportunidade de estarmos juntos, a gente conversa e fala novamente, tá bom? Então as afirmações eu vou procurar não comentar muito, até para ver se a gente consegue andar um pouco na lição. Gustavo também pode ajudar a gente. Pode. Se você vê algo aí, lembra a gente aqui para não passar, tá ok? A gente está com a companhia aqui hoje do presbítero Luciano, o diácono Valteno e o diácono Mauro, que vocês viram aí. Se vocês verem algumas interações que desejarem, passe ali para o Gustavo. O Gustavo vai passar para a gente e aí a gente segue, tá bom? Tem alguma agora aí? Mas se quiser ler alguma coisa aí para dar voz ao pessoal, tá bom? Mas, gente, volta a falar. Que isso, cara? A colocação da Cláudia e a leitura do texto fez todo o sentido. Você viu como a leitura bíblica pode ser prazerosa, ela é maleável, ela é ungida, né? Ungida no sentido do óleo e que amolenta, amacia a palavra e a palavra ser graciosa. E ela se revela, né? Porque quantas vezes a gente já leu esse texto? Quantas vezes? E a gente
ler ele novamente, ele traz um novo sentido, uma nova descoberta, né? Um novo prazer, né? Uma nova emoção, porque eu confesso que eu me emocionei ao ler aqui, porque realmente servir a Deus é grandioso, então, é muito enquanto prazeroso. você vai preparando aí uma interação e os meninos ali atrás vão achando, deixa eu também dizer aqui outro aspecto da mordomia cristã. Primeiro é a compreensão de que Deus é o dono. Então, o conceito mordomia, ele não é aquele conceito da ideia de que você está no bem bom. Não, o conceito de mordomia é o conceito do econômico, o conceito da pessoa que é servo. Então tem muito trabalho para fazermos. Nada de preguicinha. O cristão não é um preguicinha. Levante do chão, erga a tua cabeça, põe os teus olhos para frente, planeje. Olha, planeje a tua vida, elabore. Esses dias eu estava conversando com o Gustavo mesmo e falei assim, Gustavo, que hora boa para fazer um curso, não é? De preparação, de se preparar academicamente, melhorar a sua posição profissional. Que hora boa. Então, nada de preguicinha. Vamos ser criativos, proativos, como falamos lá no início. Porque você é mordomo do Pai Celestial, do Pai que tem todo o poder, do Criador, do Deus que tem todo o controle, tem todo o domínio. Então, levante seus olhos, ponha a sua visão em Deus e segue adiante, porque tem muita coisa para você fazer. Tire a preguicinha. Vamos sacudir toda a poeira e vamos levantar, porque tem muita coisa para a gente fazer. Então, posto isso no lugar, você é mordomo. Agora tem um aspecto aqui interessante da mordomia, Sandro. Você é mordomo? Me perdoe que eu estou olhando aqui para o monitor, eu devo olhar para a câmera. Eu tenho que aprender com o pessoal lá, né, Sandra? Perdão, gente, eu fico olhando para o monitor e acabo não olhando para a câmera. Já me alertaram ali atrás. Perdão. Olha só que aspecto bacana da mordomia também, Sandro. É que você exerce a mordomia pela capacidade e o dom e o talento que Deus eterno te dá pela pessoa do Espírito Santo que habita no teu coração. A Lucimar colocou assim, o serviço cristão é sermos figueiras que têm frutos. E tendo fruto, mata a fome mata a fome dos homens. Ou seja, você satisfaz os homens. Não é isso, Lucimar? Se eu entendi muito bem a sua afirmação aqui. Então, olha só. Que coisa, mano. Você acaba alimentando aqueles que não têm. Olha só, se você é árvore, a árvore, ela dá o seu fruto para para perpetuar a sua existência. É verdade. Mas o ato de perpetuar a sua existência está no ato de saciar a fome de outro. Você quer progredir, você quer continuar existindo, sacia a fome de alguém. Olha só que conceito maravilhoso, né? Ninguém progride, prospera, criando fruto para o seu próprio deleite. Não, só para o outro. Mas deixa eu continuar no conceito que eu queria estabelecer aqui, porque vai nos levar a outro momento, que é, você só consegue ser mordomo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, a mordomia, ela é exercida cheia do Espírito Santo de Deus. Pense bem, gente, a mordomia sendo exercida com as capacidades de que Deus nos concede. Aliás, na teologia wesleyana, e até um conceito lembrado aí pelo Fred, gente, na teologia wesleyana, ela diz, eu não quero complicar aqui, né, Sandro, mas na teologia wesleyana, no seu aspecto antropológico, eu sei que são palavras às vezes não muito comuns, né, usuais, mas é importante eu falar para que se torne usual. Olha só,
Na teologia wesleyana, no seu aspecto antropológico, e o que significa isso? Na definição do ser humano, quem é o ser humano? Uma das respostas é que o ser humano é um capaz de Deus. Olha só, o ser humano é um capaz de Deus. Essa palavra capaz é um capacitado por Deus, compreende? Então, você só exerce a sua mordomia cristã porque Deus lhe capacitou para você exercer. Tudo vem de Deus, tudo deriva de Deus, todas as coisas existem e subsistem em Deus, em Cristo. Então, você é um mordomo, não um mordomo em si mesmo, mas você é um mordomo porque você foi capacitado anteriormente para ser esse mordomo por Deus. E designado, né? Designado. Designado por Deus. Designado por Deus para exercer essa mordomia. Então tudo vem dele, cara. Tudo é por ele, para ele, todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Olha, o texto bíblico diz isso. Ele é antes de todas as coisas. Então, antes mesmo de você ser um mordomo, ele te designou para ser mordomo, porque você só é mordomo porque você é um capaz de Deus. Então, voltando, o conceito antropológico na teologia wesleyana é que o ser humano é um capaz de Deus. Então, você só consegue exercer a mordomia cristã, entendendo a mordomia cristã como todo o aspecto da tua vida, porque você é um capaz de Deus. E ser capacitado por Deus está intimamente ligado à plenitude do Espírito Santo de Deus no coração. Então, você é plenamente cheio do Espírito Santo de Deus, você é plenamente capaz de viver, e viver bem. Falando em capacidade, a Daiane Araújo colocou assim, nesse período de quarentena, ela tem gravado áudios, vídeos, meditações na palavra de Deus e tem compartilhado isso com pessoas que precisam, né? Para mim talvez não seja nada e para muitas pessoas também não, mas muitas pessoas que eu ouvi talvez seja muito. Será que eu estou fazendo isso? Será que quando eu estou fazendo isso estou sendo mordomo de Deus? Sim. Capacidade. Será que ela está tendo essa inspiração no coração de Deus para poder transmitir o evangelho, sendo mordomo de Deus? É o questionamento dela aqui, né? Sim. A Daiane. Perdão. Eu recebi, não sei se foi um áudio ou se foi um vídeo, me perdoe, Daiane, porque agora o meu WhatsApp nunca estourou tanto de tantas mensagens, mas eu recebi, acho que foi um vídeo da Daiane falando sobre família. E ela falou palavras inspiradoras. E ela diz isso na simplicidade. Ela diz, na minha simplicidade eu quero abençoar a tua vida. E eu acho que você fez um disparo, né, de WhatsApp, e que, Daiane, tenha certeza de que você foi um instrumento de Deus para algumas pessoas. Talvez para muitos vão ouvir a mensagem e vão dizer assim, isso é mais uma mensagem. Mas tenha certeza de que chegou no lugar devido, porque Deus é quem inspirou o teu coração para exercitar essa mordomia. Então você é mordomo ou mordoma, ecônomo ou ecônoma de Deus quando você exerce isso. Porque muitas pessoas estão sofrendo nesse instante, precisando de uma palavra, e ser esse instrumento é ser mordomo de Deus. E a Juliana coloca assim, se formos o sal da terra como Deus nos criou, sempre estaremos abençoando as vidas de outras com as nossas ações e comportamentos. Somos espelhos que refletem Cristo. Espelho que reflete Cristo. A Juliana. Isso conectando com o que eu queria dizer, que nós somos a habitação do Espírito, somos espelhos porque refletimos a imagem de Deus. É aquela frase do versículo, acho que 16, de 2 Coríntios 3,16, se eu não me engano.
refletindo como um espelho a imagem do Senhor. É aquela ideia de refletir a imagem de Deus na terra. Então, essa ideia de reflexo de Deus, de refletir a imagem de Deus, ela só se dá na medida em que somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de santidade e nos leva a um caminho de santidade. Por isso, santidade é extremamente importante para o cristão, porque você reflete Deus no trato, na economia, no econômico, na mordomia. Percebe como isso tudo está linkado, ligado um ao outro? Então, viver a santidade é refletir Deus na terra. Então, viver a santidade ela é estar cheio do Espírito. Nós temos uma dificuldade, Sandro, de compreender, infelizmente, compreender o que é estar cheio do Espírito. Muita dificuldade, porque entendemos sempre estar cheio do Espírito ao ato religioso, do aspecto do exercício da religiosidade. Estar cheio do Espírito é exercer o aspecto religioso. Sim, é exercer o aspecto religioso, mas é integral. É o tempo todo. Está cheio do Espírito quando você cuida do seu cachorrinho. Alguém poderia dizer, como? Porque rapaz. Olha, nós somos convidados por Deus a refletir a imagem de Deus na terra. Correto? Porque somos imagem e semelhança. Como você acha que o cachorrinho vai entender que existe Deus? Ele não tem o aspecto espiritual para se conectar com Deus, porque Deus é espírito. Então importa que os adoradores adorem o Espírito em verdade. Então como o cachorrinho vai entender que Deus existe? Só vai entender que Deus existe por você, meu irmão. Por você. Porque se você deixar ele passar fome e maltratar ele, você revela quem? A Satanás. Mas você não revela a Deus. Quando você... E eu estou falando da relação do cachorrinho, porque hoje eu não tenho cachorro, não pretendo ter. É verdade. Eu tenho 3, não, 3 cachorrinhos. Não pretendo ter, porque dá muito trabalho. A gente tem lá em casa, o Gustavo está aqui, sabe, nós temos gatos. Mas não é gato nosso. É gato dos outros. Do vizinho, né? É, do vizinho. Eles vão lá e a gente se diverte com o gato, com o gatinho. Eu tenho muito passarinho. Toda manhã eu marquei um encontro com a cambaxirra na minha varanda. Toda manhã. Gente, é toda manhã a cambaxirrazinha vai lá cantar. Porque ela fez um ninho próximo ao telhado. E toda manhã eu tenho uma cambaxirrazinha. Conhece cambaxirra, não conhece? Oxe, se conheça. E coitada, aliás, deixa eu desmistificar. Gente, cambaxirra não traz azar, gente. Por favor, tem gente que fala que a cambaxirra, quando começa a cantar no telhado da tua casa, está agorando a morte de alguém. Por favor, gente, a cambaxirra... Cambaxirra e coruja também, Coruja né? também, Coruja né? tem esse mito aí. Tem esse mito. A cambaxirra é tão bonita. Gente, eu vivi, eu criei, eu nasci ouvindo o cântico, o canto, melhor dizendo, da cambaxirra. E aquilo se tornou comum para mim. E eu achava que cambaxirra era um passarinho não muito nobre. Nobre seria o canto do sabiá. Do sabiá. Né? E aí, a cambaxirra... Gente, como eu estou admirando. Tizil, olha, estou lembrando da minha infância aqui agora. Tizil. O canto do Tizil. Passa a admirar, cara, como a cambaxirra, ela tem tons e tonalidade que eu tenho certeza que o Gustavo, ou você que também toca, nunca vai alcançar no contrabaixo ou no violão. Porque ela eu não vou imitar aqui, claro, mas ela faz e afinado. E não é desafinado o negócio. Eu passei a admirar o canto da cambaxirra. Então, todo esse trato, ele é um aspecto da revelação de Deus
de imagem de Deus para a cambachirra, para o cachorrinho. Posso ler os aqui o animais. 2 Coríntios, né, o 17 e 18 que o senhor comentou? Diz Sim. assim: e o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem o Senhor, que é o Espírito. Que isso? Gente, Tá tendo uma versão um pouco diferenciada aqui, mas essa é da linguagem de hoje, eu acho. mas que bacana em dizer que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E nós temos que trazer essa liberdade. Nós temos que ser o espelho de Deus e trazer essa liberdade. Não só à humanidade, mas a todo o cosmos, né? Conforme a gente leu aqui no início da EBD, lá no livro de Gênesis, lá, né? Então, a toda a criação, temos que dar essa liberdade a toda a criação. Então, gente, olha só. Seja um mordomo de Deus. Ser mordomo significa ser capaz de Deus, ou capazes de Deus. E o que é ser capazes de Deus? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É ser cheio de possibilidade, designado por Deus para cumprir uma missão de viver e viver como um ser humano. Por isso, na ideia cristã, não é possível o maltrato, não é possível a violência, não é possível o abandono, não é possível a traição, não é possível o subjugar o outro, não é possível o maltrato, o deixar o outro passar fome, o abandono infantil, o abandono da criança, o molestar uma criança. A moléstia de uma criança, ela é contraditória ao princípio cristão e ofende a Deus. E Deus um dia irá, usando a fala do profeta, a vingança do nosso Deus. Usando a fala do profeta. Um dia, Deus trará às claras todo o pecado da humanidade. Toda a violência. Então não é possível um cristão exercer algum tipo de maltrato, de violência, de maldade, de soberba, de altivez. Não é possível um cristão exercer algum tipo de exercício que vai contra aquilo que ele é designado para ser como mordomo de Deus. Pense bem. Então é maravilhoso a ideia do princípio da mordomia cristã. Nós estamos chegando ao final, né, Sandra? A gente tem que encerrar, senão a gente não vai encerrar, cara. É a emenda com culto à noite. Pois é, estão pedindo aqui, não termina não, vamos emendar, vamos continuar. Eu sou apaixonado por tudo isso, gente. Eu sou apaixonado por isso. É o que eu falo. Se eu não pregasse o Evangelho de Cristo, eu seria absolutamente, como diz o apóstolo Paulo, o mais miserável de todos os homens. Porque olha só, entendendo isso, como nós podemos sair daqui agora, encerrar essa live aqui, ir para casa e almoçar. Almoçar com a nossa família, feliz, não importando a simplicidade do alimento. Se é simples, se ele é rebuscado, com um prato francês, ou o nosso feijãozinho com arroz, que de qualquer maneira... Como é bom feijão com arroz. É bom, né? Olha, como é bom feijão com arroz. Eu sou apaixonado por feijão fresco, fresquinho, assim, feito na hora, temperado na hora. Eu pego, às vezes, não sempre, mas às vezes como prato puro. Só feijão, boto feijão como ele puro. Ele assim, temperado com alho, é maravilhoso. Então não importa se ele é um prato rebuscado ou se ele é na simplicidade do nosso dia a dia do feijão com arroz. Mas o que importa mesmo é a paz e o amor de Deus na nossa mesa. E ali a gente come com singeleza, como diz o texto de Atos, no partir do pão, na singeleza do partir do pão, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Tudo se encaixa, né? Todas as falas
bíblica neotestamentária começa a se encaixar e fazer sentido. Então, em nome de Jesus Cristo, que esta manhã seja uma manhã gloriosa de aprendizado do que é ser um mordomo. Pois ser um mordomo, usando a tua fala, é um designado por Deus para cumprir o seu papel, a sua função de ser capazes de Deus aqui na terra, cheios do Espírito Santo de Deus e promovendo o serviço ao próximo e amando a Deus sobre todas as coisas, e assim seremos mais do que vencedores, felizes, com grandes possibilidades. Olha, aprenda isso. Aprenda esse conceito cristão de mordomia, de que quando toda essa pandemia passar e esse isolamento social passar, você poder ser um servo de Deus exercendo tudo isso. E o Fábio coloca uma coisa aqui que eu acho também assim fundamental. Diz assim: Sandro, como um prestador de serviço do reino de Deus, devemos prestar um atendimento de excelência. Maravilha. Fazendo sempre o melhor que podemos em prol do reino de Deus. Maravilha. Né? E aí ele continua colocando algumas outras coisas aqui, mas eu gostaria de destacar essa questão da excelência. Do nosso serviço excelente, do nosso melhor, né? A todo tempo, né? Esse serviço de excelência, e se você imaginar, mas eu não consigo, peça a Deus que te dá a capacidade. Peça a Deus. O apóstolo Paulo fala isso: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho de mais excelência. Esse é o texto de Romanos, capítulo, olha, com excelência, quer ler esse texto? Esse é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, eu não sei o número do versículo, mas é o último versículo do capítulo 12. E depois você emenda. Não diz que é o capítulo 13, não. Emenda. Leia o finalzinho do capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, o último versículo dele, e depois você emenda com o capítulo 13. Eu não sei se aí a Bíblia Online vai te deixar emendar um com o outro. Né? Não, a gente dá um jeitinho aqui. Diz assim, então, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 31, que é 31. O último, né? É o último. Isso. Último. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E continua: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Aí continua. E aí vai o amor. O texto que tanta gente conhece, né? Que é o texto de Coríntios 13, que fala o dom sublime do amor. Amém. Então buscai com zelos os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Porque todos eles, se não for exercido no caminho do amor, os dons para nada servem. Amém, pastor. Tem uma sugestão de leitura do texto de Colossenses 3, 23, que vai encaixar aí. E aí a gente precisa encerrar, né? Oh, Jesus. 3, 23. Caramba, que manhã maravilhosa. Amém, pastor. Que bom estar aqui. Eu achei que ia ser difícil, né? Porque a gente está aqui conversando online, falando, a gente não sabe como vai acontecer, mas foi tão natural, tão gostoso que realmente passou. Estamos com 1 hora e pouca. Mas diz assim, então, o texto de Colossenses 3, 23, né? E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Aí, Amém. Encerrou. Fechou com chave de ouro a nossa manhã. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Bendito seja o Senhor por tudo isso. Revelação de Deus. Às vezes a gente quer ver a revelação de Deus no sobrenatural, no estrondo, no mistério, nas grandes coisas. Mas hoje Deus falou ao nosso coração suavemente. Deus ministrou e ensinou ao nosso coração suavemente.
Maravilha. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão aí em casa. Sandro, por favor, estão pedindo suas para não despedidas. acabar, pastor. Não, não acaba não, Eli. Por favor, não acaba. Mas, infelizmente... Fica um gostinho, sabe para quê? Para domingo que vem. Isso Participe aí. da EBD domingo que vem. Provavelmente vai ter uma outra pessoa aqui, né, pastor? A gente vai fazendo um rodízio. Fazendo um rodíziozinho, né? Então, participe na semana que vem, tá? Bom, pastor, conforme eu já disse, de repente eu vou ser redundante aqui. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Não por estar aqui, mas por refletir, por meditar. Eu achei que ia ser uma lição difícil, né? Falar sobre mordomia, né? Até porque é complexo, mas não tem nada de complexo, é simples. É olhar a Cristo, é olhar que ele não teve usurpação, né? É servir com excelência, conforme foi falado aqui. Então, para mim foi um prazer enorme, eu aprendi demais. E assim como eu estou ligado nas EBDs que estão acontecendo online, né? Vou continuar, né, para poder ver a continuidade desta lição, porque realmente ela está muito interessante. Verdade. Mas eu sou grato a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui, pelos ensinamentos. A gente comete erros, né? Mas conforme é sempre comentado aqui nesta comunidade de fé, é um caminho. E nesse caminho você pode até tropeçar, mas Deus é aquele que está ali junto com você para poder fazer você levantar e te ensinar, vem comigo, né? Te pegar às vezes no colo, te levar. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, pela vida que a gente tem, mesmo com as dificuldades, mas eu sou grato a Deus porque Ele tem me ensinado a viver, né? Sou grato a Deus pela minha família, né? Sou grato a Deus pelos meus amigos, que são vocês que estão aí. Vocês não sabem o quanto eu os amo como amigos, né? O quanto eu me sinto satisfeito, realizado, tendo vocês como meus amigos, como minha comunidade. Eu posso bater no peito e falar, minha comunidade, meus amigos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus nos abençoe. Amém, pastor? Amém, maravilha. Bendito seja o Senhor. Nós chegamos ao final, como o presbítero Sandro disse, na verdade, o nosso superintendente Leandro, que deveria estar aqui, mas ele pediu licença por conta da situação de sua família. Sua irmã está internada, a Valéria. Estaremos orando pela a Valéria, irmã do Luciano, do presbítero Luciano. Tem notícia? Está caminhando? Só mais tarde uma notícia de hoje, né? A notícia de ontem é que estava numa ascendência de melhora, né? Então vamos continuar orando, vamos guardando o nosso coração de que teremos logo mais à noite, no culto, a notícia de que está bem melhor. Graças a Deus. Então o Leandro, irmão também da Valéria, e ele pediu para não estar aqui nessa manhã e foi substituído aí. Talvez ele esteja no domingo que vem aqui, ou se não, a companhia de outro presbítero, um membro da igreja, um diácono estará conosco aqui e a gente vai seguindo. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por essa manhã que foi reveladora ao nosso coração. Aprendemos tanto nessa manhã, Deus, e crescemos na graça e no conhecimento. Muito obrigado. Que seja tudo isso aplicado ao nosso coração, a fim de que não somente venhamos a ser ouvintes, mas verdadeiramente praticantes da Tua palavra. Dê, Senhor, um dia abençoado aos Teus filhos, um almoço maravilhoso, cheio de paz, de expectativa boa, de boas notícias, ó Deus, de um sentimento de esperança, de alegria no coração, mesmo em meio a essa pandemia. No nome de Jesus Cristo. E que logo mais, Senhor, à noite, nós estaremos juntos, glorificando a Ti, um culto cheio de louvor e adoração ao Teu nome, porque reconhecemos tudo isso que falamos aqui nessa manhã, de que tudo vem de Ti. Muito obrigado. No nome santo de Jesus Cristo é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amado. Não se esqueça, logo mais, 19 horas, estaremos novamente aqui com uma live do nosso culto de louvor e adoração. Portanto, fique com Deus. Deus abençoe no nome de Jesus.
Amém.